Deus é bom. Nós estávamos falando do profeta de Neemias, não à toa. Abra a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2. Aleluia. Neemias, capítulo 2. Talvez você conheça um pouco da história de Neemias. Ele era copeiro do rei na Pérsia, e aí ele soube sobre Jerusalém. Então eu vou ler apenas os versículos de 11 a 20, livro do profeta Neemias, capítulo 2, e de 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. À noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, sacerdotes, nobres, magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, Tobias, o amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que teu Santo Espírito, Pai, agora aplique diretamente essa palavra ao nosso contexto de vida, ao momento que nós estamos vivendo, que essa palavra venha produzir restauração, reconstrução, salvação, libertação, cura nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há um ditado que diz que começar é fácil. O difícil é o prosseguir. A gente às vezes fala: no início tudo são flores. Por quê? Porque o difícil é você continuar, o difícil é você prosseguir, é você perseverar, manter-se naquilo que você começou. É assim em várias áreas da nossa vida. Anos atrás, querido, que nós estamos lendo esse texto aqui, anos atrás, o povo tinha voltado para Jerusalém, comandado pelo sacerdote Esdras, e tinha voltado com grande entusiasmo, com grande alegria, não é? Com grande disposição, e eles começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir a vida deles, começaram a reconstruir o templo, os muros. Só que à medida que eles começaram, muitos problemas foram aparecendo, dificuldades foram aparecendo, oposição eles sofreram, falta de recursos, problemas surgiram. E aí o povo foi, pouco a pouco, desanimando. Pouco a pouco foi se abatendo. E deixaram a coisa pelo meio. A reconstrução não foi à frente. Fizeram uma reconstrução, como a gente diz assim, meia boca. Os muros ficaram derrubados, as portas ainda estavam queimadas, a cidade em ruínas. Eles não terminaram aquilo que eles começaram, eles desanimaram, eles deixaram as coisas do jeito que estavam, não é? Inacabadas, incompletas. E muitas vezes, talvez, querido, a gente veja alguma semelhança disso com a nossa vida. Nós também, às vezes, começamos algo
com muito entusiasmo, com muito ânimo, com muita disposição, com alegria. Mas, à medida que os problemas vão surgindo, as dificuldades vão surgindo, o nosso ânimo vai se abatendo. E às vezes a gente também acaba se conformando com ruínas, acaba se conformando com portas queimadas, acaba se conformando com coisas que ficaram pela metade, com coisas inacabadas, com coisas incompletas. Eu não sei se você já mudou para uma casa, e aí você fez uma porção de coisas, mas alguma coisa ficou inacabado, alguma coisa ficou incompleta, e você disse, não, depois eu vou cuidar disso. E você entrou naquela casa e acabou ficando naquela casa e nunca mexeu naquilo que disse que um dia ia mexer. Não sei se você aqui já viveu assim, numa casa meio inacabada, destruída, numa casa sem porta, sem janela, sem banheiro, sem água, sem luz, não é? Com uma cozinha adaptada, lá num cantinho, faltando coisas. Eu acho que cada um de nós aqui, uns mais, outros menos, não é? Já viveram alguma coisa que ficou incompleta, que ficou pela metade, não é? Que você não chegou aonde você queria chegar, foi deixando e até se acomodou. A gente se deixar, querido, a gente se acomoda, a gente se conforma, né? Tem uma lâmpada queimada e às vezes a gente convive com aquilo ali. Um dia a gente troca, tem que pegar uma escada, deixa isso para depois. E às vezes passa ano, a lâmpada está lá queimada. Estou falando besteira aqui, minha gente? Não é? A gente às vezes se conforma, não é? O cabo da frigideira cai e a gente cozinha com aquela frigideira sem cabo. Não compra, e quando compra a nova, acha que a nova não presta e continua com aquela sem cabo. A gente se acomoda com essas coisas, a gente se conforma e vai vivendo. E é aqui, queridos, Jerusalém estava assim, queridos. Por mais, já tinham passado 10 anos, muito mais que 10 anos, que eles tinham voltado, e eles tinham iniciado a reconstrução, mas teve muita dificuldade, eles pararam. Então a cidade ficou assim, ficou toda inacabada, destruída, em ruína. E aqui, querido, é que Neemias faz uma diferença, né? Neemias era aquele tipo de pessoa que compra a briga dos outros. É aquele tipo de pessoa, quando não tem o que se preocupar, ele procura alguma coisa para se preocupar. Alguém conhece alguém assim? Né? Aquele tipo de pessoa, quando não tem o que se preocupar, fica catando alguma coisa para se preocupar. Não sabe viver sem se preocupar. Conhece, minha irmã? Eu também, né? Então, ele era assim. Era uma pessoa que ele procurava com o que se preocupar. Presta atenção, queridos, que Neemias era homem de segurança do rei da Pérsia, que na ocasião era o rei mais influente da humanidade, era o rei mais poderoso. Ele, quando o povo saiu, foi para o cativeiro, né, Neemias conseguiu um emprego, e ele era o copeiro do rei, ele tomava o vinho antes do rei tomar, porque se alguém tivesse envenenado o vinho do rei, ele morria primeiro. Então ele tinha um cargo de segurança, ele tinha um bom salário, ele morava no palácio, ele tinha, querido, vida segura se ninguém envenenasse ele antes, ele tinha um futuro pela frente, garantido, lá na Pérsia. Ele não precisava de nada, ele não faltava de nada. No entanto, quando Neemias soube que Jerusalém estava em ruínas, as portas queimadas, e o povo vivendo uma vida precária, deficiente, não é? Há anos, isso mexeu com o coração de Neemias. Às vezes isso acontece, querido. Alguém conta alguma coisa para a gente e mexe com o nosso coração. Isso mexeu com o coração dele. Por quê? Porque Neemias tinha duas características. Você lembra? Ele era um homem de oração e um homem de... Né?